a partir do versículo 10 até o 13. E o nosso tema nessa noite é divisão nas igrejas. Divisão no corpo de Deus. Divisão nos membros do corpo do Senhor. Leiamos 1 Coríntios, a partir do versículo 10. Isso. Capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim a santa palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Amém, amados? Meus amados irmãos, a Bíblia, ela é cheia, ela é repleta de textos bíblicos que nos convidam à unidade. Em várias passagens bíblicas, nós vemos a preocupação que Deus tem com a unidade do seu povo. Quando nós lemos lá no Salmo 133, ó quão bom e agradável, a igreja me ajuda, é vivermos os irmãos. Não está falando da união entre os irmãos e os de fora, está falando da união dos de dentro. Essa unidade é tão plena que dentro dessa unidade o Senhor age, o Senhor opera, porque Deus só opera onde há unidade, irmãos. Deus só opera onde aqueles que estão ali não estão para dividir, estão para unir. Talvez a primeira questão, ou o nosso primeiro questionamento nessa noite, olhando para esse texto que nós lemos, esses 4 versículos, seja: eu, você, nós temos sido, irmãos, instrumentos de contenda, de divisão, de separação, de desarmonia, ou nós temos sido instrumentos de união, instrumentos de elo, instrumentos que são pontes para unir as pessoas e não para separá-las? Como tem sido a nossa vida cristã? Trazendo vocês um pouco para o contexto aqui desse momento, eu queria lembrá-los que o apóstolo Paulo, ele era o fundador, foi o fundador da igreja em Corinto. Então ninguém mais do que ele, humanamente falando, estava autorizado a tentar disciplinar, corrigir, exortar os membros daquela igreja fundada por ele. Mas a gente percebe que às vezes a gente olha e diz assim: é muito difícil na minha igreja. Porque na minha igreja, às vezes a liderança é dessa forma. Porque na minha igreja a liturgia é daquela forma. Porque eu não sei. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Todas as vezes que eu e você pensarmos que nas nossas igrejas há problemas, leiamos Coríntios.
e percebemos o que é uma igreja problemática. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Possivelmente, no estágio que nós temos hoje, muitos líderes não iriam querer ir para Corinto naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de ser uma igreja que vestia uma vestimenta espiritual, na realidade era uma igreja em que havia muita falsidade. Era uma igreja em que havia muita imoralidade. Era uma igreja em que havia muita falta de disciplina. As pessoas faziam verdadeiros absurdos, como a palavra diz, que nem descrente fazia. Mas muitas vezes ignoravam, faziam vista grossa, botavam para dentro ou embaixo do tapete. Uma igreja que tinha problemas em quase todos os aspectos. Era uma igreja que tinha problema até na hora da ceia, irmãos. Era uma igreja em que alguns irmãos se sentiam superiores a outros. Era uma igreja em que alguns irmãos olhavam para outros com um certo desdenho, com uma certa altura, superioridade, como quem diz: esses daí são nada, esses daí não são ninguém. Eu quero dizer nessa noite que seria um sonho que as nossas igrejas cristãs evangélicas atuais não tivessem muitas das características da igreja de Corinto. Mas infelizmente, eu quero registrar que assim como lá em Corinto, ainda hoje, muitas igrejas e muitos membros de igreja ainda estão vivenciando aquilo que essa igreja viveu: infantilidade e carnalidade. Infantilidade. Os irmãos lembram que a Bíblia fala, determinado momento, que alguns irmãos, eles não conseguem ter alimento sólido. Tem que dar só leite. Porque eles não conseguem receber a doutrina, que muitas vezes é uma doutrina exortativa. É uma doutrina verdadeiramente bíblica. Eles não conseguem. Assim como naquela época, ainda hoje existem muitos irmãos dentro dos nossos templos que ainda estão tomando leite, irmãos. Mas não só essa infantilidade. Dentro das nossas igrejas evangélicas, cristãs, existe ainda, infelizmente, muita carnalidade. Irmãos, existem irmãos que fazem fofoca, gostam disso, de fazer fofoca da vida de outros irmãos. Isso é carnalidade. Existem irmãos que olham para outros irmãos e dizem assim: esse daí não é capaz de nada. Não, nem bote, porque esse daí não serve. Quem sabe, quem serve é Deus, irmãos. Não somos nós. Porque Deus, Ele pega o que não é e transforma no que é, para mostrar que aqueles que se julgam sábios, nada sabem. Quem sabe é Deus. Tem muita carnalidade nas igrejas, porque muitas vezes nós nos deparamos com irmãos que brigam dentro da igreja pelas coisas mais banais. Porque um banco não foi afastado até a linha preta do granito. Ou porque de repente essa cor aqui não deveria ser branca, deveria ser amarela. Isso muitas vezes tem sido motivo de discórdia. Muitas vezes tem separado. Muitos grupos dentro das igrejas
Grupos que estão louvando ao Senhor, estão esquecendo, por exemplo, que o mais importante, irmãos, embora você queira fazer da melhor forma, não é se o microfone falhou, não é se de repente a tua voz desafinou, porque você não está louvando para quem está nos bancos, você está louvando para Deus. E se é para Deus e desafinou, qual o problema? Nosso Deus filtra, Ele sabe quando é de coração. Isso é carnalidade. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele se deparava como pastor. Não era fácil ser pastor de uma igreja como a igreja de Corinto. Uma igreja em que as pessoas vestiam a capa de que eu sou espiritual, mas furtavam, imoralizavam, decepcionavam a palavra, eram egoístas, promíscuas. Eu pergunto aos amados irmãos, será que muitas vezes, dentro dos nossos templos, nós também não temos grupos de Coríntios? Dentro dos nossos templos, nós não temos muitas vezes uma preocupação exacerbada com o tom de voz, com o tom da música, com a Bíblia mais bonita, com a coreografia perfeita. Se preocupa com tudo isso, mas não está preocupado. Deus está gostando. Está preocupado se o homem está gostando. E sabe o que é que isso gera, irmãos? Divisões. É isso que gera divisões. Porque as pessoas começam a olhar assim: se ele não fez do jeito que eu acho que é certo, já está excluído, não chamo mais, não falo mais. Irmãos, é inadmissível, dentro do meio do corpo de Cristo, escutar expressões da seguinte monta. 2 pontos. Eu nasci assim e vou morrer assim. Quem quiser que goste de mim. Isso é carnalidade. Porque Cristo transforma. Cristo transforma o bandido, transforma a prostituta, transforma o promíscuo, transforma o desonesto, porque a palavra, ela regenera, ela limpa, ela purifica, irmãos. Como é que nós, como cristãos, abrimos a boca e dizemos assim: eu não mudo? Então saiba de uma coisa: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é do Senhor. Nem todo aquele que senta nos bancos do templo é do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que joio e trigo estão juntos. E não cabe a nós separar. Mas lembre de uma coisa: qual a visão que nós, igreja cristã, estamos dando ao mundo, irmãos? Porque se o mundo, e no mundo existe só egoísmo, traição, prepotência ou coisas dessa natureza, é compreensível. Eles não têm a Cristo. Eles não foram assenhorados pelo nosso Senhor. Mas, irmãos, encontrar essas características dentro das igrejas, aí não. Aí não. Porque aí essa divisão ou essas divisões que começam a gerar as chamadas panelinhas, os grupinhos. É o grupinho de fulano, é a panelinha de fulano. Ninguém chega aqui, ninguém entra. Irmãos, a igreja de Corinto está aqui na palavra para nos mostrar que uma igreja que busca outras coisas, senão a excelência do Evangelho e o Senhor Jesus, ela será uma igreja dividida, uma igreja que não avança, uma igreja que não cresce, uma igreja que não mostra ao mundo quem Deus é.
As pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu não quero ser crente como aquela pessoa. Eu não quero ser como aqueles que só dividem, como aqueles que só falam. Irmãos, qual tem sido o nosso testemunho fora da igreja e dentro dela? Porque às vezes existe até uma preocupação em dar um bom testemunho fora. As pessoas, né? Mas as pessoas esquecem de dar um bom testemunho dentro. Irmãos, nós somos irmãos, não inimigos. Nós estamos unidos pelo Senhor e não podemos deixar que nada divida e nos separe da presença de Deus. Tem muita gente aí que de repente já não está mais na presença do Senhor. Porque, irmãos, até uma oração que ela faz, ela não consegue se concentrar bem, porque ela está pensando como é que ela vai se vingar do irmão que disse um negócio que ela não queria ouvir. Às vezes, ela está pensando em dizer assim: mas eu quero fazer um negócio melhor, mais bonito do que fulano fez. Eu vou mostrar a ele. Que o Senhor arranque do nosso meio e dos nossos corações esse tipo, irmão, de pensamento. Se nós temos que agradar é Deus. E ao agradarmos Deus, não se preocupe, irmãos, que tudo será feito, tudo que é feito para glorificar ao nosso Deus, certamente Ele se agrada. Agora, tudo que é feito para glorificar o homem, o nosso Deus está dizendo: não aceito. Porque no trono de Deus, só quem senta é Deus. No trono do Senhor, não há espaço para a nossa inteligência, para a nossa capacidade, para o nosso mérito. Irmãos, nós não conseguimos. Você pensa que agrada a Deus porque você fez aquele projeto e foi o maior até então? Não, irmãos. O que importa para Deus é um coração quebrantado. Se você faz isso com o coração quebrantado, não importa o tamanho do projeto, não importa a música, não importa como você foi evangelizar, se você está radical, sou de saia. O que importa é um coração quebrantado. Por quê, irmãos? Nós estamos preocupados com tanta coisinha, pequenininha, e a gente não está preocupado em agradar a Deus. Mas eu digo ainda mais, assim como os de Corinto, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas achando que é para agradar a Deus, mas não é para agradar a nós. Você quer um exemplo disso? Eu só vou para a igreja se for para eu pregar. Eu só vou para a igreja se for para eu louvar. Olha, é o seguinte, e eu tenho que louvar 2 hinos, porque um é muito pouco, porque eu louvo muito bem. Irmãos, eu quero dizer mais uma vez para os amados irmãos, a quem queremos agradar. Porque na hora que fazemos isso, nós criamos divisões. Nós começamos a criar grupos. Era essa a realidade que o apóstolo Paulo estava se deparando. E Paulo, irmãos, apóstolo Paulo, ele era tão assim inspirado pelo Senhor, que Paulo era como se fosse um médico, quando vai aplicar um remédio ruim, ele prepara o terreno, ele limpa, ele passa a mão, depois ele bota o remédio. Foi assim que ele fez com o povo de Corinto.
Porque a primeira coisa que a gente percebe, tem que ser dito, é que os coríntios, eles eram gregos. Nunca esqueçam disso. Então, era natural do povo grego fazer o que nós chamamos culto à personalidade. Os filósofos gregos, tá certo? Então, eles endeusavam aqueles filósofos. Mas agora, eles eram crentes em Cristo Jesus. Então, a igreja de Corinto ainda era nova. E nessa igreja tinha todo tipo de gente. Tinha gente rica, tinha gente pobre. Tinha gente intelectual e tinha gente que nem sabia escrever. Tinha escravos, tinha livres, irmãos. E nesse momento, junto nessa farofa de pessoas, é natural ter divergências. É natural, muitas vezes, ter conflitos. Só que o que é que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele começa a se deparar com essas pessoas cultuando a personalidade de alguns líderes. E dizendo assim, o texto nos diz isso: eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, que é Pedro. Não, eu sou na realidade de Cristo. Irmãos, cuidado para não criar partido dentro da igreja. Os oficiais, os líderes, os pastores que estão aqui, eles são pessoas como vocês. Eles falham, eles erram. Muitas vezes nós não vamos ser referência para vocês. Mas eu quero dizer uma coisa: não centralize sua fé nas nossas vidas. Centralize sua fé em Cristo, porque Cristo e nele não há falhas. Não há rachaduras. Não há fissuras. Em Cristo nós não seremos decepcionados, irmãos. Mas muitas vezes nós seremos decepcionados se criarmos partidos dentro da igreja. Uma igreja grande como essa, por exemplo, muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Na realidade, o apóstolo Paulo, ele estava batendo de frente a esse culto à personalidade, e ao mesmo tempo ele estava dizendo assim: olhe, aqui não é mais onde vocês viviam. O mundo, a sociedade grega, a sociedade romana, em que existe acepção de pessoas, em que o grande é grande, o pequeno é pequeno, aqui todos são iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Entenda a diferença? Igreja é diferente de empresa. Empresa tem aquele que é superior e aquele que é inferior. Na igreja superior só Deus. Existe a liderança, deve ser respeitada, glória a Deus por isso. Mas a liderança deve ser respeitada até o momento que estiver cumprindo os preceitos conforme a palavra. Porque na hora que o líder, seja quem for, se afasta da palavra de Deus, irmãos, ele não deve mais ser levado em conta. Porque ao nos afastarmos da presença do Senhor, quem está afastado é ele ou ela, não nós. E por que é que tem gente que quando alguém morre, morre junto? Por que é que tem gente que quando alguém sai, sai junto? Por que é que tem gente que firma sua fé em pessoas e não em Deus? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque criam partidos. O apóstolo Paulo, ele coloca uma coisa muito importante aqui. A igreja de Jesus Cristo não foi criada para ser dividida.
Irmãos, existem algumas coisas que devem ser divididas, e isso é até bom. Se você está comendo um pão, mas há 2 pessoas com fome, glória a Deus, divida por 2, por 3, isso é glorioso. Mas lembre de uma coisa, existem outras que não dá para dividir, porque na hora que se divide, elas são destruídas. Então imaginemos, por exemplo, esse copo com água, que pode de repente saciar a sede de 2 pessoas. Ela pode beber uma, depois a outra vem e bebe também. Mas eu pergunto a vocês, se eu dividir esse copo ao meio, o que é que acontece, irmãos? A água cai e os 2 continuam com sede. A igreja está entendendo? A igreja de Jesus é una, porque há um só Senhor, há um só Deus, há um só Filho, há um só Espírito, há uma só palavra. A igreja de Deus é una. A igreja de Deus não é dividida. Se existe divisão, que ela fique para fora da igreja, era isso que o apóstolo estava dizendo, mas não para dentro da igreja, porque na hora que nós dividimos a igreja, certamente não é a Deus que estamos agradando, mas a Satanás. Inclusive, o texto de Gálatas, não precisam abrir, só acompanhar. O texto de Gálatas 5, 19 e 21, ele é bem claro. Ele diz: ora, as obras da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade. Preste bem atenção, vão escutando. Contendas, ciúmes, acessos de raiva. Irmãos, tem irmãos que o raivômetro, basta você se virar. Por que você não fez do jeito? Não é assim não, irmãos. Não é assim que Deus gosta não. Até quando a gente vai falar algo doloroso, a gente tem que falar em amor. É com bisturi de Deus. É pedindo humildemente: Senhor, diz as palavras certas para não machucar, porque quem tem vontade e gosta de machucar irmão, pode sentar no banco, mas certamente não é o céu que ele está visando. É dura essa palavra, irmãos. É dura e ao mesmo tempo é uma reflexão para as nossas vidas. Como é que eu e você estamos agindo? Ainda aqui no texto ele diz: contendas, Gálatas 5, 19, 21. Contendas, ciúmes, acessos de raiva, rivalidades, dissensões e divisões. Irmãos, observe. Quando o mundo vê amor nas pessoas, Cristo disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor uns aos outros. Mas quando o mundo vê na igreja separação, divisão, contenda, vocês acham que eles estão vendo a Cristo? Então não, irmãos. Se nós queremos levar Cristo, nós vamos levar pela humildade, pelo amor, pela união, não pela dissensão, pela contenda, pela divisão. E o texto ainda diz: invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz o apóstolo, como já os avisei antes, que aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O ideal, irmãos, seria que nas igrejas não houvesse divisões. Essa palavra pode ser usada para quem quiser recebê-la,
mas ela é direcionada principalmente para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. Porque era para o corpo de Cristo que o apóstolo Paulo estava falando. O ideal seria isso, não ter divisões na igreja. Mas sempre haverão divergências, sempre haverão discordâncias, tá certo? Eu gosto mais desse pastor, eu gosto mais daquele oficial, eu gosto mais de salmos e hinos, eu gosto mais de determinado tipo de louvor, eu gostava mais quando os bancos da igreja não tinham almofada, eu gosto mais dos bancos. Irmãos, vamos lembrar uma coisa importantíssima. Dentro de uma igreja, não importa se ela é pequenininha ou grande, sempre haverão divergências. Até aí algum problema? Não. Porque o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está pregando, não é uniformidade, é unidade. E existe uma diferença entre unidade e uniformidade. Unidade quer dizer que todos estão unidos no mesmo propósito, ainda que hajam o quê? Divergências. Mas todos estão unidos no mesmo propósito. Talvez alguns pensem, era melhor fazer a evangelização de manhã. Outros pensem, era melhor fazer no final da tarde. Por isso, e cada um apresenta suas razões. A minha pergunta nessa hora é, existe divergências? Sim. Agora, existe divisão? Não. Porque se nós chegarmos a um consenso e cedermos, naturalmente, quem vai se agradar com isso é Deus. Mas sabe o que é que acontece muitas vezes, irmãos? As divergências, elas acabam gerando, por falta de maturidade cristã, divisões. Irmãos, nós não precisamos pensar igual naquilo que é secundário, mas nós necessitamos pensar igual naquilo que é essencial. Então é inadmissível para nós, como crentes no Senhor Jesus, que alguém chegue para nós e diga assim, Jesus foi um grande líder. Não, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Isso é essencial. E eu penso que numa igreja cristã, genuinamente cristã, todos pensam isso. Todos entendem dessa forma. Porém, talvez, às vezes a gente divirja. Eu não gosto do horário do culto, porque, 18 horas, de repente era para ser mais cedo. Outros dizem, de repente era para ser mais tarde. Irmãos, isso é divergência, mas não é divisão. Isso pode gerar uma divergência. Mas espera aí, meus amados. Alguém que se levanta do banco e diz, eu vou sair dessa igreja porque o horário do culto eu sugeri e não acataram. Eu vou sair dessa igreja porque era para eles terem feito a pintura de azul e não de branco. Meus amados irmãos, a nossa mente tem que ser renovada. É o Senhor que nós queremos agradar e não aos nossos egos, nossos corações, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos alerta através da história de Corinto, que a igreja de Corinto ficou na história como um alerta às igrejas cristãs de todo o mundo, registrando na carta que Paulo lhe escreveu, que uma igreja que de repente está desunida, e que o centro não é o Senhor Jesus, essa igreja padecerá. Essa igreja ruirá. Irmãos, esta igreja que estamos aqui congregando,
existe há mais de 100 anos. Os irmãos acham que muitos não quiseram derrubar as paredes, os líderes, os evangelismos. Quiseram, irmãos. E digo mais, vão continuar investindo. Vão continuar querendo, porque sempre haverão aqueles, como o pastor Luiz Galdino colocava, no culto de terça-feira, que estão querendo nos distrair da obra de Deus com coisinhas supérfluas, insignificantes, que não importam na nossa salvação, irmãos. Que não importam em me levar para o céu, mas que muitas vezes tem muita gente enganada dentro da igreja. Eu sou cristão. Não adianta dizer que é cristão. É necessário viver o cristianismo. Dizer é fácil demais, irmãos. Eu posso dizer que sou qualquer coisa. Eu não sei nadar. Mas eu posso dizer, eu sei nadar. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que nós temos um Deus acima de nós, que sonda nossos corações e sabe quando nós fazemos para Ele, por Ele e para a glória dEle. Assim também quando nós fazemos para a nossa glória. Tem irmãos e irmãs que às vezes saem do templo e dizem assim: não me chamaram hoje para orar. Mas rapaz, tu viu que não me chamaram para louvar. Meus amados, mais uma vez eu digo, Deus faz do jeito que Ele quer. Ele sabe quem Ele chama, quem Ele usa, quem Ele coloca. E digo uma coisa, os amados irmãos, quando Deus permitir, porque a palavra diz que nada acontece sem a permissão do Senhor. Quando Deus permitir, se cale, aceite e glorifique a Deus. Porque de nada sabemos, mas o nosso Deus é soberano, tem controle sobre todas as coisas. Ele sabe o que era o ontem, Ele sabe o hoje e o amanhã que nós nem vemos. Mas Ele já sabe, então se cale. O primeiro versículo, agora eu queria que os amados lessem comigo, versículo 10, primeiro capítulo de Coríntios, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele tinha todo o direito, como fundador daquela igreja, ao saber daquilo que estava acontecendo na igreja, de chegar com muita raiva, de dizer, vou disciplinar todos. Mas olhando para esse texto, a gente vê como o Espírito Santo, quando a gente deixa Ele nos usar, Ele trabalha. Espírito Santo não nos deixa irar. A gente não ira. O Espírito Santo, Ele cala a nossa boca, para não falar besteira. Ele cala a nossa boca, para não dizer coisas que não edificam. Mas Ele abre nossa boca em amor, ainda que seja para corrigir. Olhe o que o apóstolo Paulo fez. Versículo 10 aí, ele se divide em duas partes. A primeira parte é uma parte em que o apóstolo demonstra a humildade, o amor cristão. Ele diz, rogo-vos. Esse termo rogo-vos, no grego, ele quer dizer implorar, suplicar. Irmãos, quem estavam errados eram eles. Mas quem está pedindo encarecidamente é Paulo. Porque Paulo sabe que até para exortar tem que ser em amor. Quem é discípulo de Cristo e vai exortar, não exorta com ignorância,
Não exorta com raiva, não exorta com prepotência, não exorta com superioridade, exorta com humildade e com amor. Foi isso que Paulo fez. Rogo-vos, eu estou pedindo a vocês, mas eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não deixe Jesus no fim da fila, na resolução dos seus problemas. Todo problema começa a ser resolvido quando Jesus está logo no início. Quando a gente coloca ele logo aqui, primeiro Jesus, depois o remédio, depois o médico, depois a leitura, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Mas primeiro Jesus, é isso que o apóstolo está fazendo. Mas na segunda parte do versículo, ele já rogou, ele agora vai ser duro. Ele vai ser duro, porque ele vai dizer assim: vocês, crentes, têm que dizer a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Irmãos, preste bem atenção. Você quer ver o corpo de Cristo envergonhado, um irmão falando mal do outro? Isso é triste. Esposa, você quer envergonhar o corpo de Cristo? Fale mal do seu marido nas rodinhas de conversa ou nos banheiros da vida. Maridos, você quer envergonhar a sua esposa? Estou falando para crentes. Marido, você quer envergonhar a sua esposa? Bota aí na roda das conversas as características dela que não são boas. Irmãos, o corpo é um só. Temos falhas, sim, mas servimos a um Deus perfeito que não tem falhas. Então não precisamos estar valorizando e chegando para os nossos irmãos e dizendo assim: está lá os nossos amados na porta, mas rapaz, esse fulano aí vai passando um de fora, um descrente, e olha e diz: não deu tempo nem de sair da igreja. Os irmãos estão entendendo o que era que acontecia lá, o que não devia acontecer e o que não deve acontecer aqui. Então lembrem, digam todos a mesma coisa. O que é a mesma coisa? Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, Cristo morreu por nós naquela cruz, Ele perdoou os nossos pecados e por conta dEle nós temos direito à vida eterna. É isso, dizer a mesma coisa é isso. Ah, mas tem coisa que eu gosto, tem coisa que a irmã Maria José não gosta. Não tem problema, irmãos. A gente caminha em amor. A gente vai caminhando junto. A gente vai andando junto. Porque o que nos une é maior do que o que nos separa. O que nos une é o Senhor. O que nos separa são bobagens. Coisas que daqui a pouco, quando não mais estivermos aqui, não significarão nada. Mas ter Jesus no centro das nossas vidas vai significar tudo. E ele vai fechando e diz assim: antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Em seguida, ele vem aqui no versículo 11 e diz assim, é outro tema complexo: porque a respeito de vós, irmãos meus. Os irmãos estão percebendo que Paulo está falando em amor o tempo inteiro. Ele não está dizendo assim: vocês que eram meus irmãos. Porque tem irmãos dentro das igrejas cristãs que ninguém pode errar, só ele. Se ele errar, todo mundo tem que aceitar o erro. Mas qualquer outro que erre, ele vira o rosto. Ele não quer mais nem contato. Porque ele diz: eu não quero que fulano nem chegue perto de mim. De repente vão pensar que eu sou assim. Pois eu quero lhe dizer que o Cristo que nós servimos, ele chegava para os leprosos, que ninguém queria chegar perto, e dizia: pode vir. Ele chegava para as prostitutas: pode vir. Ele chegava para aqueles
que eram a escória da humanidade, e dizia: pode vir, porque eu vou te aliviar. Irmãos, lembre de uma coisa: mesmo que nossos irmãos errem, estenda a mão e diga assim: eu continuo te amando, e tu vais se consertar, porque quem conserta é o Senhor. Porque a palavra diz: aquele que acha que está de pé, vigie para não cair. A mentalidade de Paulo era essa: hoje eles caíram, amanhã pode ser que seja eu, então continuam sendo meus irmãos. Nós amamos os pecadores, nós não amamos o pecado. Entenda a diferença. E a palavra ainda diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Observe isso. A família de Cloe foi veículo para chegar a Paulo. Quem era Cloe? Os teólogos nos dizem que Cloe, provavelmente, juntamente com sua família, eram empreendedores ou comerciantes ou algo do tipo. E por isso eles transitavam entre as cidades de Éfeso e de Corinto. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava em Éfeso. Mas alguém foi lá e disse a ele. E o texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele é muito interessante, porque ele diz assim: ele não esconde de ninguém. Ele não diz: alguém disse que o irmão fez isso. Não. Ele chega aqui e diz: foram os da família de Cloe. Sabe por que isso é importante, irmãos? Trazendo para a nossa realidade. Porque às vezes a gente chega para a liderança da igreja e diz assim: irmão, irmã, pastor, eu estou sabendo de uma coisa sobre a vida de fulano, de Beltrano e tal. Aí o pastor, naturalmente, diz: tudo bem, irmãos, a gente vai averiguar. Você segura de que foi você que disse isso? Sabe o que é que muitos vão fazer? Pastor, eu não quero me comprometer. Então o que você quer é contenda. O que você quer é divisão. Você não quer unir o corpo, você quer separar o corpo. Então o seu caminho é passos largos para o inferno. Não abra a boca para dizer que é de Cristo. Não é preocupação que você tem, não. Porque aqui o texto nos mostra que se o apóstolo Paulo disse que foi a família de Cloe, que possivelmente era uma família daquela igreja, e estava incomodada com tanto pecado, com tanta coisa ruim que estava acontecendo, certamente ela autorizou o apóstolo a falar. Vocês não acham? Vocês acham que o apóstolo ia falar simplesmente, se eles não tivessem dito: pode usar nosso nome? Irmãos, para ser cristão, a gente tem que ter coragem, muito mais do que para mandar vídeos no WhatsApp. A gente tem que ter coragem para ver o erro, dizer que o erro existe, mas não ficar feliz, porque tem crente que fica feliz com a queda do irmão. O que o apóstolo está mostrando aqui é que naquela igreja, apesar de tanto pecado, havia alguns que estavam preocupados com aquela situação, porque sabiam que não agradava a Deus e queria que aquela situação fosse corrigida. E sabe como é que a situação é corrigida no povo de Deus? Só tem um caminho: a palavra. Quer corrigir? A palavra. Quer regenerar, purificar e limpar? A palavra. Irmãos, a gente não precisa de outra coisa, a gente precisa da palavra. E o texto nos diz ainda que foi comunicado pela família de Cloe, também nos levanta a seguinte questão: será que eu e você muitas vezes não somos omissos? É um equilíbrio que a gente tem que ter. A gente tem que ter cuidado para não ser o fofoqueiro, mas também tem que ter cuidado para não ser o omisso. Não ser aquela pessoa que está vendo alguém, por exemplo, fazendo uma coisa absurda dentro da igreja, e a gente passa e diz: não é comigo, eu vou fazer de conta. Irmãos, é com o corpo, é com Cristo, é com Deus. E se é com o Senhor,
nós não podemos ser omissos. Ainda que tenhamos que pagar um preço por isso, como certamente a família de Cloe pagou. Ou vocês acham que aquela igreja de Corinto recebeu bem essa família depois dessa carta? Porque essas cartas eram lidas na igreja. Eu acho que na hora todo mundo olhou para eles. Mas sabe quem sustentou, irmãos? O Senhor. Terceiro. Agora nós temos, no terceiro, que é o versículo 12, o seguinte: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui é que a igreja de Corinto, ele vai gastar os 4 primeiros capítulos desse livro para falar e bater de frente com vários problemas que a igreja de Corinto estava atravessando. Porque a gente tem que aprender uma coisa: em uma igreja, nós não podemos compactuar com o erro. Nós devemos reconhecer o erro, mostrar a direção certa e disciplinar. Tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, automaticamente o que é que acontece? Pode fazer tudo. Cristo nunca disse que nós podemos fazer tudo. Cristo sempre disse que nós podemos segui-lo. E se seguirmos, certamente não faremos tudo. A palavra diz que todas as coisas me são lícitas para fazer, mas nem todas me convêm. Então, a preocupação maior de Paulo agora, nesse momento, é que a igreja estava cheia de panelas. E aqui eu queria frisar para os amados irmãos entenderem que quando o texto bíblico ele cita, esse grupo é de Paulo, esse grupo é de Apolo, esse é de Pedro e esse é de Cristo, nós como cristãos não devemos querer fazer parte de nenhum desses grupos, embora esses grupos até hoje existam nas igrejas. Porque vejam só, o que Paulo está batendo de frente e dizendo é que essa igreja de Corinto, ela não podia fazer culto à personalidade. A personalidade de Paulo, a personalidade de Apolo. Por quê, irmãos? Porque na hora que você cultua o homem, você deixa de adorar a Deus. O que é que nós temos visto hoje? Igrejas que são fundadas em pessoas. É o missionário, é o apóstolo, é a pastora. Irmãos, o centro da nossa fé é a palavra, é o Senhor. Mas hoje o que é que nós temos? Um evangelho fluido, um evangelho que massageia ego, um evangelho de TikTok, de mensagens curtas, para dizer simplesmente: você é uma raridade. Não, irmãos, nós lemos que nós somos pó. Amém? Paulo, quem era? Fundador da igreja, apóstolo. E Paulo poderia ser considerado liberal, porque Paulo chegava e dizia assim: vocês não precisam mais fazer aquilo que se fazia no Antigo Testamento, porque aquilo era uma sombra, mas Cristo veio, aquilo era um refúgio, mas agora a glória já existe, o véu foi rasgado. E talvez vocês olhassem e dissessem: é bom participar desse grupo de Paulo, mas não era bem assim. As pessoas que queriam seguir Paulo, até hoje existem nas igrejas. São aquelas pessoas que adoram mais a quem trouxe para a igreja do que ao dono da igreja, que é Deus. Às vezes é um pastor muito querido, é uma missionária muito querida. Aí a missionária teve uma chateação na igreja, aí se afastou. Tu vai junto. O pastor morreu, tua fé morre junto. Irmãos, não coloque sua fé em homens, em pessoas. Centralize sua fé no Senhor.
Alguém também poderia dizer, e o Apolo? Quem era Apolo? Apolo foi o pastor que substituiu Paulo. Então, quando Paulo saiu, vocês percebam que Paulo, aparenta pela escrita, que ele era uma pessoa mais contida. Não era aquela pessoa efusiva, aquela pessoa bem erudita. Mas, não porque não soubesse, mas é porque ele queria mostrar o evangelho como ele é, simples. Eu sempre digo isso na sala de aula. Irmãos, o evangelho é muito simples. O homem é quem quer criar babado, onde não precisa. A gente não precisa de nada, a gente só precisa falar de Deus. É dele, da cruz, do sacrifício e da vida eterna. É só. Mas por que a gente fica criando? Porque a gente quer criar babado. Apolo era erudito, porque Apolo vinha de Alexandria, então ele tinha uma cultura, ele era erudito. Ele era aquele pregador que quando falava todo mundo ficava impactado. Aí, dentro da igreja de Corinto, começaram a dizer: não tem jeito, eu só gosto quando quem está pregando é Apolo. E vamos nos separando, vai fazendo a divisão. Outros diziam assim: não, eu sou de Pedro. Pedro aqui significa os judaizantes, significa aqueles legalistas, os conservadores, aqueles que não podem mudar nada, nem o piso da igreja. Porque se mudar o piso da igreja, vai afetar a unção. Vocês estão entendendo? Ainda tem muitos do partido de Pedro? Tem, irmãos. Esses são os legalistas, aquele que tudo é pecado. Sentar assim é pecado. Estar com essa roupa é pecado. E se o corte de cabelo não for assim, é pecado. São os legalismos, são os costumes. É o grupo de Pedro. Deus não se agrada. Mas ainda havia um quarto grupo, que era o grupo de Cristo. E pelo nome, você talvez diga, esse grupo era bom porque era de Cristo. Mais uma vez eu quero relembrá-los, que tem muita gente botando Cristo na boca, e vivendo uma vida totalmente de promiscuidade, e contrária à palavra. Sim ou não, igreja? E às vezes ainda olha para você e diz assim: mas fulano, tu não diz que ama a Cristo? O que importa é o que eu creio, não o que eu vivo. Irmãos, o que a gente vive é de acordo com o que a gente crê. Mas tem gente que diz: eu creio em Deus. Tem gente que adora ouvir louvores. Mas se você chegar e disser assim: abandona o adultério, eu não. Tem gente que diz: olhe, eu gosto de ajudar, de dar isso, de dar uma oferta, de ajudar, ainda bate no peito. Mas se você chegar e disser assim: quem é teu Senhor? Ele vai dizer: o dinheiro. Os irmãos entendem? Esse grupo de Cristo, nosso querido pastor Augusto Nicodemos, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: eu como pastor, se eu pudesse escolher, que tem os todos, mas se eu pudesse escolher um que não tivesse na igreja que eu pastoreio, eu queria esse grupo de Cristo, bem longe da igreja, da porta. Sabe por quê, irmãos? Porque esse grupo de Cristo é o grupo da desobediência. É o grupo que não aceita subordinação. É o grupo que pastor para ele nada. É tudo igual. É o grupo que recebe, segundo eles, revelações diretamente de Deus. Você já ouviu gente dizer assim: olha, eu tenho uma profecia na sua vida, e isso e isso. Nunca acontece. Profecia que não acontece, irmão. Aí tem gente que começa: olha, eu sou... O grupo de Cristo é o grupo superior. É aquele que se acha exaltado, não a Deus. Então ele não recebe ordens, muito menos orientações. Quando você vê uma pessoa dentro da igreja muito rebelde, que a liderança vai falar com ele, e ele diz: eu já falei com Deus e está tudo resolvido.
Esse é do grupo de Cristo. Porque as lideranças são colocadas pelo Senhor. A rebelião acontece justamente quando nós nos rebelamos, não contra o homem, mas contra o próprio Deus. Irmãos, se Deus coloca uma liderança em uma igreja cristã, e Ele está fazendo tudo de acordo com a palavra, e você está errado, e Ele vem falar com você, e você diz que não aceita, você faz parte do grupo de Cristo, que é o grupo dos místicos. É o grupo daqueles que recebem a revelação plena. Eu não recebo orientações de vocês, são carnais. Eu recebo orientação diretamente de Deus. É por isso que tem tanto apóstolo. Vocês já viram? Tem tanto apóstolo nos dias atuais. Tem tantos falsos profetas. Tem tantas seitas, tantas heresias. A maioria sai do grupo de Cristo. Porque acham que receberam uma revelação, como em algum momento uma determinada pessoa recebeu uma revelação, segundo ela, de que deveria dividir em células para que houvesse, e a gente sabe o final dessa história. Finalmente, aqui no versículo 13, a palavra nos diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: irmãos, não pode haver divisões na igreja, porque Cristo é um só. E se Cristo é um só, então o nosso pensamento deve ser um só. Podemos ter divergências nas coisas secundárias, mas não podemos ter divisão nas coisas essenciais. O texto ainda nos lembra, Mateus 12, 25, quando Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, se a igreja se divide, você está dividindo aquele que não pode ser dividido. Cristo é um só. Não há um Jesus para você e outro para você. Jesus é um só e o sacrifício dele foi único. Outros textos também que fundamentam essa tese, em 1 Coríntios 12, 25 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aquilo que eu dizia a vocês: quando o irmão cair, seja o primeiro a chegar para estender a mão, e não para falar mal dele. Porque hoje foi ele, amanhã pode ser você. Marcos 3, 24, 25 diz: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. 1 Coríntios 14, 33, só para mostrar a vocês como a Bíblia fala sobre isso. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, o Senhor está nos dizendo nessa noite que a igreja do Senhor tem que ter unidade, tem que ter paz. Divisão e confusão já tem no mundo, e deve ficar lá fora e não aqui dentro. Teria então 3 aplicações nesse culto de doutrina para fazer para os amados irmãos. Primeira aplicação: as divisões quebram a unidade da igreja. Uma igreja que é dividida, que faz acepção de pessoas, que faz acepção de condições, sejam elas quais forem, econômicas, idades, intelectuais, essa igreja é dividida. Ela não está vendo como Deus vê, todos iguais. E se isso acontece, irmãos, quebra-se a unidade, cria-se panelinhas, cria-se grupos. Outra coisa importante: quando você divergir de um irmão, de uma irmã, no louvor, gosto mais desse do que daquele, numa pregação,
gosto mais da pregação de fulano do que de Beltrano. Numa coisa tão que não é essencial, irmãos, aceita a divergência com amor. Porque a palavra diz lá em 1 Pedro 4, 8, 11, que o amor de Cristo cobre uma multidão de pecados, irmãos. Então, na hora que alguém divergiu do nosso entendimento, haja com amor, porque esse amor vai causar uma cobertura de pecados e vai gerar unidade, vai gerar paz. O que é que não deve causar, estou caminhando para o final, o que é que não deve causar divisão na igreja? Primeiro, diferença de opinião. Irmãos, tenhamos nossas opiniões, sem necessidade de brigar com o irmão por causa disso. Agora, sejamos aquele que respeita a opinião do outro, porque há pessoas dentro das igrejas que empurram goela abaixo a sua opinião. Eu não estou falando de Deus, de coisas essenciais, estou falando de coisas secundárias. É o time de futebol, é o tipo de carro, é o tipo de roupa. E é goela abaixo, e tem que ser do jeito que a pessoa quer. Não, irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Diferença de opinião não deve gerar. Diferença doutrinária, se não interferir na base, também não deve ser motivo de divisão. Eu sou pós-milenista, pré-milenista. Irmãos, nós somos de Cristo. É por isso que nós, aqui da congregacional, nos relacionamos com os batistas, com os presbiterianos, com os assembleanos, porque existem diferenças doutrinárias, mas isso não afasta, nós podemos caminhar em amor juntos. Nós não precisamos criar contendas por causa de doutrina. Terceiro, diferenças de níveis de maturidade. Na igreja, existem aqueles que são mais maduros, que têm um couro mais duro, que aguentam mais pancadas. E tem aqueles, irmãos, são meninos. Você passa todo dia e dá a paz. Naquele dia você passou e esqueceu. Pronto, vou sair da igreja agora, porque não falaram comigo. Isso é meninice. Isso não deve gerar discórdia. Amém? Mas o que é que pode realmente causar uma divisão? E nesses casos, deve haver, é notório que há uma divisão e tem que haver um estancamento. É o que o apóstolo Paulo estava fazendo em Corinto. Primeiro, falsas doutrinas. Se na igreja estão sendo difundidas falsas doutrinas, tá certo, irmãos? Deve ser combatido. Não importa quem está difundindo. Deve ser combatido, tá certo? Porque na hora que você traz uma falsa doutrina, uma rosa em cima de uma TV, uma água benta ou coisa dessa natureza, não importa quem está falando, ainda que seja aquele que lhe trouxe para a igreja, lembre de uma coisa, o nosso Senhor é Cristo. Outra coisa que também causa divisão na igreja, orgulho e inveja. Nós temos que ter muito cuidado e sabermos que ainda quando fazemos a obra de Deus com excelência, com esmero, com amor, quem tem que ser glorificado é Ele. Às vezes nós saímos do culto, escutamos uma palavra abençoada e quando a gente bota os pés lá fora, às vezes a gente não percebe o que a gente diz. A gente diz: que palavra abençoada a desse pastor, ou a dessa missionária, ou seja lá de quem for. Irmãos, que palavra abençoada a de Deus. Essa é a diferença. Não importa quem veio, quem é o instrumento, quem é o canal, quem é o meio. O que importa é Ele. A glória é dEle. E é para Ele que a gente faz. Fechando aqui, a gente vê que a igreja de Corinto estava muito dividida. A primeira aplicação foi essa. A unidade foi quebrada por conta das divisões. A segunda aplicação é que o partidarismo nos afasta de Cristo. Quando eu bato no peito e digo, eu sou do pastor fulano,
Eu sou de fulano, eu sou de fulano. Você está esquecendo, irmãos, que você não pertence a partido, porque no céu não tem partido. Você pertence ao Senhor. Brigar por coisas tão banais. Gaste seu tempo evangelizando, edificando, cuidando. E lembre de uma coisa: a ira, a raiva, a mágoa, o rancor, a contenda, a desunião não são características do nosso Cristo. Porque Ele, quando estava para ser crucificado, Ele olhou e disse: perdoe-os. Terceiro e último, esse partidarismo nos afasta de Cristo. David Prior, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que no grupo de Paulo, as pessoas não veem falhas nos líderes, os quais ela tem como referência. E quando esses líderes caem, porque nós pecamos, tá certo? Eles vão junto, vão no embalo, cai junto, porque diz: fulano era minha referência. Irmãos, nossa referência é Cristo. Nossa referência nunca foi pastor. Nossa referência nunca foi missionário. Nossa referência nunca foi o irmão ou a irmã. Nossa referência é Cristo. É isso que Paulo estava dizendo, porque quem morreu por nós foi Ele. Acaso está Cristo dividido? No grupo de Apolo, David Prior, ele diz o seguinte, que são aqueles que gostam da novidade. Tem gente que gosta de novidade? Tipo assim, tem gente que acha que a cada 10 anos, por exemplo, tem que ter uma revelação e dizer: olhe, agora vai mudar tudo. Irmãos, esse grupo da novidade é um grupo muito perigoso. Não é que nós precisemos ficar parados, mas é que nós precisamos ficar centrados na presença de Cristo. Quando nós fazemos isso, não tem a história da moda. Tem horas que a moda é isso, tem horas que a moda é aquilo. Crente não segue moda, crente segue Cristo. Porque tem gente que eu não consigo entender, na minha cabeça não entra, como é que alguém cristão está numa festa, por exemplo, pagã, como por exemplo Carnaval, São João ou qualquer outra, e diz assim: eu sou crente. Se afasta da palavra pela novidade. É a novidade, quer novidade. Tem gente que quer novidade. Cuidado com essas pessoas. E ele ainda coloca que o grupo de Pedro, são aqueles que querem trazer o judaísmo. Não sei se vocês sabem disso, irmãos, mas tem igrejas hoje que estão utilizando instrumentos da época do judaísmo, de tocar, como o chofar, o quipá, que é aquele bonezinho, e colocam na cabeça dos membros que se fizerem isso, a unção vai ser maior, Cristo vai ser maior. Então o sacrifício de Cristo na cruz não valeu. Porque, irmãos, nós não precisamos mais do que era sombra, porque Cristo já veio. E finalizando, ele fala do grupo de Cristo e diz que a existência de um partido de Cristo significa o descaso com a liderança humana. Temos que ter muito cuidado com isso. Nossos líderes, nossos pastores devem ser respeitados, não adorados. Devemos respeitá-los. Devemos ter o equilíbrio de evitar bater de frente, salvo se realmente a situação exigir. For algo que afronta a palavra do Senhor. Do contrário, irmãos, são líderes. O grande problema é que muitos não têm respeitado, têm adorado. Terceira e última aplicação. A primeira, divisão quebra unidade. A segunda, partidarismo afasta de Cristo. A terceira,
Cristo é suficiente. Lá em Colossenses 3,11 diz assim: não importa se você é judeu ou gentil. Não importa se você é inculto ou civilizado. Não importa se você é escravo ou é livre. Porque Cristo é o que importa. E Cristo está em todos. É Ele, irmãos. Cristo é suficiente. O apóstolo Paulo estava tentando mostrar ao povo de Corinto que a única coisa que eles precisavam era de Cristo. Eles não precisavam de grupinhos, eles não precisavam de adereços, eles precisavam do Senhor. E eu encerro dizendo para os amados irmãos, lá em João 4, 13 e 14, diz Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é o pão da vida. Só precisamos dele. Não precisamos de mais nada. Irmãos, que a palavra do Senhor nessa noite tenha penetrado nos seus corações, porque coração é enganoso, para fazer realmente o que ela tem que fazer, que é mostrar que o centro do Evangelho é Cristo, continua sendo Cristo, sempre será Cristo. E se não vivemos por Cristo, mas por qualquer outra coisa, estamos no caminho errado, ainda que dentro do templo. Os irmãos entenderam? Amém. Última coisa, eu vou deixar um texto de Charles Spurgeon, que eu acho muito interessante, é pequeno, mas bem prudente. Spurgeon, falando sobre a divisão nas igrejas, diz assim: meus irmãos, nada pode tirar tão depressa o poder e a influência da igreja, minar suas glórias e diminuir suas chances de sucesso, quanto às divisões no coração do povo de Deus. Se quisermos entristecer o Espírito Santo e fazer com que ele se vá, se quisermos provocar a ira do Altíssimo e trazer juízo sobre a igreja, só precisamos ter um coração dividido. E tudo isso ocorrerá. Se quisermos que cada fracasso despeje o seu mal e cada vaso deixe de derramar o seu azeite, só precisamos acalentar nossas discussões até elas virarem hostilidade e acariciar nossos ressentimentos até virarem ódio. E então o serviço estará completo. E se isso é verdade em relação à igreja em geral, quanto mais em relação aos diversos segmentos daquelas assim chamadas igrejas apostólicas. Irmãos, a menor igreja do mundo será poderosa se tiver um só coração e uma só alma. Se pastor, presbíteros, diáconos e membros forem unidos pelo cordão de 3 dobras que não se arrebenta, só assim eles poderão se defender de qualquer ataque. No entanto, por maior que sejam em número, por maior que seja sua riqueza, por mais esplêndidos que sejam seus dons, eles serão sempre impotentes quando estiverem divididos entre si. União é força. Bendito seja o exército do Deus vivo, quando sai para a batalha com uma só mente. Quando o tropel dos soldados é como de um só homem, em marcha unida, indo direto para o ataque. Entretanto, uma maldição aguarda a igreja, que correndo de lá para cá, dividida em si mesma, perde o sustentáculo da força com a qual deveria destruir o inimigo. A divisão corta a corda do nosso arco, quebra nossa lança.
faz nosso cavalo escoiciar e queima nossas carruagens no fogo. No momento em que o vínculo de amor é quebrado, estamos perdidos. Quando o vínculo perfeito é dividido em dois, e nós caímos, a nossa força se vai. Fecha Spurgeon. Pela união nós vivemos, pela divisão morremos. Amém. Pastor André, com a palavra para encerrar o culto e a bênção apostólica. Amém.